Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Você já se perguntou sobre a extraordinária história de nascimento de Jesus Cristo? Vamos nos aprofundar na história que cativou corações e mentes por séculos. Tudo começa com uma jovem chamada Maria, que vivia em Nazaré. Um anjo chamado Gabriel foi enviado por Deus a Maria com uma mensagem divina. Gabriel disse a Maria que ela conceberia um filho pelo Espírito Santo e que seu filho seria Jesus, o Salvador da humanidade. Agora, vamos focar em José, o noivo de Maria. Ele também recebeu um sonho divino, assegurando-lhe da gravidez milagrosa de Maria e ordenando-lhe que ficasse ao seu lado. Seguindo a orientação de Deus, foi exatamente isso que ele fez. A história então se desloca para Belém, uma cidade humilde para onde Maria e José viajaram para um censo, ordenado pelo imperador romano. Foi lá, em um estábulo simples, entre os animais, que Maria deu à luz Jesus. Nenhum palácio grandioso, nenhuma pomba real, apenas o céu estrelado como seu toldo. E assim, no ambiente mais humilde, o Salvador do mundo deu seu primeiro suspiro. Após o seu nascimento, como foi a vida de Jesus em seus primeiros anos? A vida inicial de Jesus foi passada em um ambiente humilde na cidade de Nazaré. Foi aqui, nas paisagens montanhosas da Galileia, que Jesus passou seus anos de formação. Ele foi criado em uma família de recursos modestos, com José, seu pai terreno, trabalhando como carpinteiro. Essa criação humilde posteriormente moldaria seus ensinamentos e parábolas, frequentemente centrados na vida e lutas das pessoas comuns. Aos 12 anos, Jesus teve uma interação que seria um dos poucos eventos documentados de sua vida precoce. Durante uma viagem em família a Jerusalém para o Festival da Páscoa, Jesus foi encontrado dialogando com os mestres no templo. Sua compreensão e respostas foram ditas para surpreender aqueles que ouviam, indicando uma sabedoria além de seus anos. Esse evento mostrou um vislumbre da compreensão divina que Jesus possuía, mesmo sendo ainda um menino. Após isso, houve um longo período de silêncio na vida de Jesus, frequentemente referido como anos silenciosos. Estes foram os anos entre sua infância e o início de seu ministério público por volta dos 30 anos. As Escrituras não fornecem muitos detalhes sobre essa parte da vida de Jesus. No entanto, acredita-se que ele continuou seu trabalho de carpintaria e viveu uma vida de simplicidade e obediência. Os anos silenciosos, embora em grande parte não documentados, foram uma fase significativa na vida de Jesus. Não foram anos ociosos, mas um tempo de preparação. Durante esse período, Jesus cresceu em sabedoria e estatura, e em favor de Deus e dos homens. Essa fase de obscuridade preparou Jesus para os anos de ministério público que estavam por vir. Viver em Nazaré, dialogar no templo, e os anos silenciosos de trabalho e crescimento. Todas essas experiências fizeram parte da vida precoce de Jesus. Elas foram a base sobre a qual seu ministério seria construído. Apesar da falta de detalhes, esses anos moldaram Jesus para seu futuro ministério. Como Jesus fez a transição de um humilde carpinteiro para um pregador carismático? Esta pergunta marca o início de nossa exploração do ministério de Jesus, uma fase transformadora de sua vida que acabaria por moldar o curso da história. O ministério de Jesus começou com um evento significativo, o batismo por João Batista. João, um pregador no deserto, reconheceu Jesus como Messias, aquele que ele havia estado preparando o caminho. O batismo no Rio Jordão não foi apenas um ritual para Jesus, foi um momento de afirmação divina. Enquanto ele saía da água, os céus se abriram, uma pomba desceu, simbolizando o Espírito Santo, e uma voz do céu proclamou: "Este é meu Filho amado, em quem me agrado." Após seu batismo, Jesus enfrentou a tentação no deserto. Por 40 dias e 40 noites, jejuou e foi tentado pelo diabo. Mas Jesus permaneceu firme, sua fé inabalável. Este período de teste e triunfo sobre a tentação preparou Jesus para o ministério que estava por vir. E assim, Jesus começou seu ministério, viajando pela terra, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino de Deus e curando os doentes. Seus ensinamentos eram profundos, porém simples,
frequentemente compartilhados por meio de parábolas. Histórias como a do bom samaritano e do filho pródigo destacavam os temas do amor, da misericórdia e do perdão, quebrando conceitos teológicos complexos e narrativas relacionáveis. Além de seus ensinamentos, Jesus realizou muitos milagres, evidências adicionais de sua natureza divina. Transformou água em vinho em um casamento em Caná. Alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Ele curou os doentes, deu visão aos cegos e até ressuscitou os mortos. Esses milagres não eram apenas demonstrações de poder, eram atos de compaixão, reforçando sua mensagem de amor e esperança. No entanto, o ministério de Jesus não foi isento de controvérsias. Ele frequentemente se encontrava em conflito com os fariseus, os líderes religiosos da época. Eles desafiavam seus ensinamentos e questionavam sua autoridade. Mas Jesus, com sabedoria e graça, usou esses confrontos para revelar verdades mais profundas sobre a lei de Deus e a natureza do reino dos céus. O ministério de Jesus foi uma exibição profunda de sua natureza divina e sua missão de salvar a humanidade. Seus ensinamentos desafiaram a sabedoria convencional e convidaram todos para uma nova compreensão do amor de Deus. Seus milagres demonstraram seu poder sobre o natural e o sobrenatural, fornecendo evidências tangíveis de sua autoridade divina. Suas interações com os fariseus destacaram seu compromisso com a verdade e a justiça, mesmo diante da adversidade. E por meio de seus ensinamentos e milagres, Jesus revelou sua natureza divina e sua missão de salvar a humanidade. Um humilde carpinteiro havia se tornado um pregador carismático, um farol de esperança e um testemunho do amor ilimitado de Deus. Este foi o ministério de Jesus, um ministério que continua ressoando e inspirando até hoje. Porque a última ceia foi um momento definidor na vida de Jesus. A última ceia, como ficou conhecida, foi um momento profundo na vida de Jesus Cristo. Foi uma refeição da Páscoa que ele compartilhou com seus 12 discípulos, onde ele entregou mensagens de amor, união e sacrifício. Mas também foi um momento de profecia e revelação. No ambiente íntimo da última ceia, Jesus partiu o pão e compartilhou o vinho, simbolizando seu corpo e seu sangue que em breve seriam sacrificados. Ele apresentou esse ato como uma nova aliança entre Deus e a humanidade, uma aliança de perdão e vida eterna. Foi uma mensagem profunda, que ressoaria através dos tempos e se tornaria um pilar da fé cristã. Mas a última ceia também continha uma profecia sombria. Jesus, em sua sabedoria divina, sabia que um deles o trairia. Ele previu sua própria traição, uma revelação que chocou seus discípulos. Em Eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair, ele disse, semear dúvidas e medo entre aqueles que o amavam. O que trairia Jesus era Judas Iscariotes, um de seus próprios discípulos. Impulsionado pela ganância, Judas fez um pacto secreto com os sumos sacerdotes. Por 30 moedas de prata, ele concordou em trair Jesus, levando soldados romanos até ele sob a cobertura da escuridão. O ato de traição foi selado com um beijo, um trágico desfecho que marcaria Judas para sempre como o traidor definitivo. A última ceia, então, foi um momento de dualidade. Foi um momento de união e amor, mas também de traição e tristeza. Marcou o início do fim da vida terrena de Jesus, dando início a uma série de eventos que culminariam em sua crucificação. Foi um momento que epitomizou a condição humana, a capacidade para o amor e a traição, o sacrifício e a ganância. E foi um momento que seria lembrado para sempre como um evento crucial na vida de Jesus Cristo. E a última ceia marcou o início de uma série de eventos que levariam à crucificação de Jesus. Como a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo solidificaram seu papel como Salvador. No capítulo final da vida terrena de Jesus, testemunhamos uma série de eventos que são centrais para a crença cristã. Começou com o julgamento, onde Jesus foi entregue às autoridades romanas. Apesar da falta de evidências de qualquer delito, ele foi condenado a morrer em uma cruz, uma forma de execução reservada para os piores criminosos. Esta foi a crucificação, um martírio brutal e doloroso. No entanto, Jesus enfrentou com graça e humildade. Em seus momentos finais na cruz,
Jesus proferiu as palavras, e está consumado, significando que ele tinha realizado o que foi enviado para fazer. Seu corpo sem vida foi então retirado da cruz e colocado em um túmulo. Parecia ser o fim, mas estava longe disso. 3 dias depois, um evento ocorreu que mudaria para sempre o curso da história. Jesus, que foi crucificado e sepultado, não estava mais em seu túmulo. Ele ressuscitou dos mortos, vencendo a própria morte. Esta foi a ressurreição, um testemunho da natureza divina de Jesus e o cumprimento de sua promessa aos seus seguidores. A crucificação e ressurreição de Jesus são mais do que eventos históricos, são o próprio coração da fé cristã. A crucificação significa o ato altruísta de amor de Jesus, sua disposição em suportar os pecados da humanidade e o preço da nossa redenção. Por outro lado, a ressurreição significa a vitória sobre a morte e a promessa da vida eterna. Estes eventos solidificaram o papel de Jesus como Salvador. Ele não era apenas um professor ou um profeta, mas o Filho de Deus que assumiu forma humana, sofreu, morreu e ressuscitou para oferecer a salvação a todos. Sua crucificação e ressurreição servem como um farol de esperança, lembrando-nos do amor imenso de Deus e da promessa de uma vida além desta. E através de sua morte e ressurreição, Jesus cumpriu sua missão, oferecendo salvação a todos que nele creem.